Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Carolina Zanardo e gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Bom, pessoal, hoje nós vamos terminar de fazer a reflexão sobre o livro do Antônio Moser chamado Teologia Moral, Questões Vitais. Esse livro aqui, muito interessante esse livro, né? Então a gente vai terminar então a reflexão, né, as reflexões sobre este importante livro então de teologia moral. Bom, esse livro, para completar então o livro, a gente vai então fazer uma análise dos tópicos finais que ele aborda, né? Já que nós falamos anteriormente sobre biotecnologia, a questão da clonagem, a questão da fertilização in vitro, as ferramentas biotecnológicas que o ser humano utiliza, que nem sempre isso tem algo de ético, de moral e de cristão, muito pelo contrário, né? Tudo isso não faz parte daquilo que a igreja preconiza. A igreja preconiza as questões éticas e morais. E muitas vezes, muitas coisas que o homem faz são imorais, né? Não são coisas éticas. E depois a gente falou também sobre a questão da pastoral familiar, o quão importante é a influência que a família traz para a sociedade, a família como base da sociedade, como célula da sociedade, e muitas vezes ela não consegue trazer isso, por quê? Porque a própria família não consegue dar exemplo, porque ela não tem exemplo de fora, não existem influências positivas de fora, da própria sociedade. E às vezes, por não ter influências positivas, bons exemplos, ela acaba então não sendo tão familiar assim, não fazendo a vontade de Deus dentro desse âmbito familiar, porque ela acaba vivendo de uma maneira errada, de uma maneira que não é moral, que não é ética. Depois a gente viu também a questão da sexualidade, né? Tantas coisas que são vividas na sociedade, como o homossexualismo, como também, por exemplo, a pedofilia, coisas totalmente condenadas por Deus, né? Pecados contra o sexto mandamento. E que, na verdade, nós não devemos olhar essas pessoas de uma maneira assim, totalmente preconceituosa, de uma maneira muitas vezes desprezando. Não, a gente tem que entender que a gente tem que amar essas pessoas e fazer com que elas entendam que esse não é o caminho, né? Elas precisam ter uma conscientização de que esse não é o caminho. Então, mas existe muito esse pecado contra o sexto mandamento, é um pecado muito presente, mas nós não devemos ter raiva dessas pessoas ou ter preconceito, a gente tem que aprender a amar, porque só amando é que elas podem, muitas vezes, mudar de vida também. E depois a gente falou também sobre a questão, agora principalmente né, os tópicos finais, sobre o quão presente é o pecado na vida do homem, como que o pecado ele traz tantos comportamentos negativos, como que o ser humano, através do pecado, através da violação das leis de Deus, como que isso traz exemplos muito negativos e faz com que a sociedade não evolua, a sociedade não se torne um lugar melhor. Por quê? Porque não tem exemplos que podem fazer com que as pessoas mudem de vida. Porque se você não encontra nenhum exemplo, às vezes você não consegue se espelhar em alguém que tenha um bom comportamento moral, um comportamento ético, principalmente quando a maioria das pessoas elas são voltadas para a imoralidade, para o pecado, né? Porque é o caminho da porta larga, como o próprio Jesus disse. Muitos entram por esse caminho, né? E poucos entram pelo caminho da porta estreita. Então é importante o homem aprender a respeitar os mandamentos da lei de Deus. Porque daí, conforme até o próximo capítulo né, da ecologia, o homem muitas vezes não respeita a natureza. Por quê? Porque ele pensa em si mesmo. Aí vem as queimadas, vem as coisas negativas que acontecem contra a natureza, o efeito estufa que a gente presencia, né, direto falando, né, a questão das coisas que eles fazem e prejudicam a natureza, porque pensando no lucro, pensando no dinheiro, pensando naquilo que eles vão ter em benefício próprio. Então, aí eles acabam realmente ultrapassando toda e qualquer norma ética e moral, tudo por causa do ganho, do dinheiro, né? Tudo pensando em si mesmo. Então, esse livro ele vai mostrar que somente quando a pessoa mudar a sua mentalidade,
sendo uma mentalidade cristã, é que o mundo vai se tornar um lugar melhor. Mas enquanto o homem não mudar a sua mentalidade, dificilmente o mundo será um lugar melhor, porque ele sempre vai pensar em si mesmo, sempre vai pensar no lucro, né, naquilo que ele ganha fazendo isso. E realmente o homem precisa mudar. É somente quando Deus entrar no coração é que realmente as coisas vão ser diferentes. Mas para isso é importante que o homem mude a mentalidade dele, para que as coisas possam melhorar. Então, espero que todos tenham gostado, né? Era isso que nós tínhamos para falar, né, sobre esse livro, né, concluindo hoje, então, essa análise desse livro. Espero que vocês possam realmente ter gostado. Muito obrigada, então, a todos pela atenção. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.